Fala galerinha, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês, né? Hoje é sexta-feira, o último dia da semana, né? Que já tá chegando o fim de semana, que Deus venha dar um excelente fim de semana para vocês, abençoado, chuva de bênção sobre a vida de vocês. Se você que bebe, não beba esse fim de semana, consagre sua vida ao Senhor, né? Porque é Ele que vai te direcionar por um caminho melhor. Amém? E convido você a estar me seguindo, a estar curtindo o vídeo, compartilhando e comentando o que você tem achado a respeito do livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, assim como a gente sabe, está chegando ao fim. Hoje nós vamos falar do capítulo 44, 45 e 46. Né? Vai ficar só 2 capítulos para amanhã. Né? Um vídeo que Deus tem nos dado a graça, a permissão de explicar um pouco do livro, né, para quando vocês for ler, vocês já entender o que vocês estão lendo. Escreva no comentário qual é o próximo livro que vocês querem que leia, né, que eu dê uma explicada ali. Mas sem demora, pega a sua caneta, pega o seu caderno e pega a sua Bíblia e vamos aprender mais um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Assim como eu disse, vai ser Ezequiel 44, 45 e 46. O 44 já começa sobre a ordem no templo, sobre os sacerdotes e sobre as regras que Deus impôs sobre aquele lugar. Por exemplo, Deus estabelece regras claras, né, para quem serve no templo, quem pode entrar e como deve viver os sacerdotes. Né? Mostra que santidade e obediência são fundamentais para estar perto de Deus. Né? Ali já começa com Deus falando isso. Do verso 1 ao verso 4 fala da porta leste fechada. Porque a porta leste ficaria fechada? Porque foi ali onde Deus entrou com a sua glória, né? Foi para ali que Deus passei por ela quando minha glória chegou. O próprio Deus falou em Ezequiel, que eu convido você a estar lendo. Então apenas o príncipe pode sentar ali para comer diante de Deus, entrando e saindo só pelo vestíbulo, né? Isso quer dizer, isso significa, essa porta representa a presença exclusiva de Deus, né? Só Ele, porque só Ele pode entrar ali, né? Só Ele pode entrar e sair por ali. Então ninguém é igual a Ele e sua santidade não pode ser violada. Então o príncipe é a figura de autoridade escolhida por Deus, né? Então ali por isso que era apenas o príncipe poderia entrar e sentar ali e comer diante de Deus. E o versículo 5 ao 14 do 44, quem pode servir? Aqui Deus vai dar uma clareza de quem pode servir e de quem não pode servir. Por exemplo, Deus proíbe estrangeiros, né? Pessoas de corações e corpo não consagrados, né? De entrar no santuário, pois antes era permitido pessoas impuras e profanas no lugar. Né? Antigamente, os levitas permitia ali gente de qualquer jeito, né? Então Deus já proíbe, Deus já dá uma nova instrução. Por exemplo, os levitas que pecaram, né, que seguiram ídolos quando Israel se afastou, pode ajudar, mas não pode ser sacerdote principal. Ajudar pode, mas ser sacerdote não pode os levitas. Por quê? Eles fazem trabalhos básicos, abrem portões, né, mata sacrifício, ajuda o povo, mas não chega perto do lugar santo como punição e correção pela idolatria deles lá atrás, quando o povo se afastou e eles adorou o líder. Né? Isso nos traz uma lição bem clara. Quem erra pode ser perdoado e servir, mas perde privilégios. Né? Deus corrige, mas não rejeita completamente quem se arrepende. Por exemplo, os levitas servia e tinha privilégio, só que eles pecou, né, e perdeu ali o seu privilégio, que não podia fazer o sacrifício, só podia ali ajudar. E do verso 15 ao 31 do 44 fala sobre o verdadeiro sacerdote, filho de Zadok ali, né, porque apenas os filhos de Zadok são escolhidos para ser sacerdotes principais, porque eles ficaram fiel a Deus, né? Quando todo o resto de Israel se afastou e fez idolatrias, eles, os filhos de Zadok, permaneceu fiel ao Senhor. Então ele serve diante de Deus, oferece sacrifícios e entra no lugar santo. Só eles podem, né? Porque são os verdadeiros sacerdotes que permaneceu fiel ali diante de Deus. Regra para eles, porque para eles também tinha regra. Por exemplo,
vestes roupa de linha puro, né, de linho puro ali, nada de lã, não suar, não trazer impureza nenhuma. Então só podia roupa de linho puro, né? Não beber vinho quando entrar no recinto santo, não podia beber vinho quando eles entrassem no recinto santo, né? Casar só com mulheres puras, por exemplo, virgem, israelita ou viúvas de sacerdotes, que era casado com os sacerdotes e morreu e a mulher ficou, né? Não com divorciada ou estrangeira, jamais, né? Pessoas divorciadas ou estrangeiros, os sacerdotes não podiam casar, né? São juízes, ensina ao povo o que é santo e o que é profano. Eles tinham que ensinar ao povo qual era santo e qual era profano, né? Recebe o dízimo, oferta, primícia, né? Tudo que é dedicado a Deus e deles para viver, né? Não comer nada que morreu sozinho ou foi morto por animal. Isso também não podia. Então o resumo aqui é: Selinde, o servo de Deus, requer fidelidade, pureza e obediência, né? Quem permanece fiel tem lugar especial, né, ao lado de Deus. Por isso que Deus manda eles ficar fiel. Já no capítulo 45 de Ezequiel fala da divisão da terra e justiça. Por exemplo, né, um tema muito falado, quando a terra foi dividida entre as tribos ali, uma parte será separada só para Deus, né, além de regras de justiça, pesos e medida correta e rituais. Mostra que tudo pertence a Deus e tudo deve ser feito com justiça e ordem, né? Do versículo 1 ao versículo 8 fala da terra santa separada. Por exemplo, ao dividir a terra, reservar uma parte de 12,5 quilômetros de comprimento, né, vezes 10 quilômetros de largura, toda santa, dedicada ao Senhor. Então ali toda a terra santa seria dedicada ao Senhor. Dentro delas, quadrado para o templo, mais espaço livre ao redor do templo. Parte central para os sacerdotes, onde morar mais templo, né? Parte ao lado para os levitas, servidores do templo, suas cidades. Outra parte para a cidade, onde todos os israelitas podem morar. Área lateral, terra do príncipe, né? Para que eles não tomem terra do povo e viva com dignidade, né? Isso quer dizer um significado. Deus é o dono de tudo, a terra deve ser organizada para honrar, dar sustento aos que servem e proteger o povo de abuso de poderes. Do versículo 9 ao 17, fala da justiça, do peso e medidas aqui, né? Deus ordena aos governantes e príncipes, né? Chega de violência, chega de roubo, opressão, faça o que é justo e correto, né? Outro exemplo, medidas padrões, tudo deve ser medido com medida certa, peso justo, balança correta, nada de enganar, né? Nem mais nem menos. Quem usa medida errada desonra a Deus. O povo deve dar parte da colheita, farinha, azeite, gado, ao príncipe, para que ele possa oferecer sacrifício por todo. Aqui nós aprendemos uma lição: justiça não é opcional para quem crê. Negócios, governo, vida social, tudo deve ser honesto e justo diante de Deus, né? Temos que ser justos nos nossos negócios. E do versículo 18 ao 25, para acabar o versículo 20, o capítulo 45, fala da festa e sacrifício, regra das festas, Páscoa, festa dos pães sem fermento, festas anuais, sempre com sacrifício, oferta de farinha, azeite, conforme a ordem ali, né? O sacerdote oferece para purificar o povo, lembrar a salvação e renovar a aliança com Deus, né? Então, o resumo ali é adorar a Deus, incluir obedecer suas regras, né? Viver com honestidade e celebrar com ordem e coração sincero diante de Deus. Aqui nós vamos encerrar por aqui para que o vídeo não fique muito comprido. Então, o capítulo 44 e 45. Aqui Deus estabelece algumas regras, alguns princípios, mas sempre a gente vê que a gente tem que honrar o Senhor, né? A gente tem que andar segundo os conselhos do Senhor, porque a verdadeira felicidade, pureza e obediência está em Deus. Amém? Que você possa estar seguindo, compartilhando, curtindo, escrevendo no comentário o que você tem achado e fique todos com Deus.